Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui faltando praticamente uma semana para as eleições, porque a gente tem acompanhado, né, essa movimentação toda é, dos votos necessários, das pessoas se sensibilizando e trazendo a sua contribuição para que a gente supere, né, esses 4 anos trágicos logo agora no primeiro turno. E assim, toda a concentração, todo o foco está sendo em decidir a eleição no primeiro turno. E eu queria trazer para vocês aqui as minhas pesquisas em relação à eleição para deputados e deputadas federais, porque a gente analisou, eu e outro colega, a gente analisou as chapas tanto dos partidos quanto das federações que disputam as 25 vagas destinadas a Pernambuco na Câmara Federal. E aí, dando uma olhada rápida, por exemplo, como depende do coeficiente eleitoral a definição das vagas para cada partido ou federação, a gente observa que chapas como a do MDB, que tem Raul Henri, Isa Arruda e o próprio ex-prefeito de Jabotão dos Guararapes, do Capitão Agostinho, Elias Gomes, como principais candidatos, é uma chapa que a gente calcula no máximo uma candidatura. A do Podemos, cujo deputado federal Ricardo Teobaldo é candidato à reeleição, ele não apresentou uma chapa com a cauda. Cauda, que a gente chama, são as candidaturas assim de médio e pequeno porte que não tem condições de chegar na votação em torno de 80, 100 mil votos que garantem uma vaga na Câmara dos Deputados e das deputadas, mas somam para o coeficiente. O PSDB, a Federação PSDB Cidadania, da mesma forma, tem Daniel Coelho precisando de uma votação expressiva, principalmente na metropolitana e lá em Caruaru, com o apoio da prefeita e candidata Raquel Lira. E assim a gente saiu analisando as federações e os partidos. Johnny Queiroz e Isabela de Roldão disputam, não, na verdade, assim, são as únicas candidaturas fortes no PDT. Agora, por exemplo, se você olhar para a chapa dos republicanos, você vai ver que Bispo Eusébio, Augusto Coutinho, Silvio Costa Filho já são deputados federais e são os deputados em renovação de mandato que mais recebem as verbas partidárias, as verbas do fundo partidário, somado ao tempo de propaganda. Então, o que a gente está querendo falar aqui nesse vídeo bem curto é que a pessoa, na hora de escolher seu deputado ou sua deputada federal, deve, assim como o estadual, né? Mas essa eleição para deputado federal e deputada federal é muito importante. Tem um Congresso, Senado, a gente só renova um terço das vagas, né? Mas na Câmara dos Deputados, se a gente tiver um Congresso renovado com pessoas que realmente defendam as causas da coletividade, defendam o interesse coletivo, defendam as causas ambientais, as causas sociais, defendam o fim do teto de gastos, né? Os investimentos em saúde, educação. E aí você olha na chapa aqui do Partido Solidariedade, Maria Reis, irmã de Marília, e Fabíola Cabral, que é a deputada estadual, é a filha de Lula Cabral, despontam como favoritas aqui, não é? Na chapa do PSB, você tem Pedro Campos, Felipe Carreiras, Gonzaga Patriota, Tadeu Alencar, Guilherme Shoa, Heriberto Bedeiros, aliás, o filho dele disputa, o Guilherme Shoa é o filho, né? E o filho dele disputa um mandato na Assembleia Legislativa. A Federação Brasil Esperança, olha que interessante, ela tem o PT, o PCdoB e o Partido Verde nessa federação, porque a federação é a nível nacional que é construída e a federação obriga os partidos que a integram a permanecer unidos até o final do mandato, durante 4 anos. Nós vemos o Clodoaldo Magalhães, um candidato mais à direita, como um dos favoritos a uma das vagas. A restante
da disputa fica com Carlos Veras e Nido Calheiros, candidatos à reeleição, e Fernando Ferro e Liliana Cirne, que receberam também um investimento partidário, do fundo partidário, e já tem um nome, um por ser ex-deputado e a outra por algum destaque e um investimento do próprio PT, né, são as pessoas que disputam as vagas nessa federação. Mas aí entra o ponto que nós queríamos falar. Você votaria numa federação em que o seu voto dado, estou dando um exemplo, Liliana Cirne, ela não se elege, mas aí o voto vai para a eleição de um candidato que até então ele pode mudar. Estou dando um exemplo. O Clodoaldo Magalhães, ele é mais de um centro-direita, digamos assim. Aí você está elegendo, né, na federação alguém que talvez não vote com o interesse da maioria da população, né? Um voto, digamos, mais dentro do espectro da esquerda, não é? Não que seja obrigado a ser esquerda para ser contra o teto de gastos, né? A gente tem que defender o investimento na educação, a gente tem que defender as causas ambientais, tem que defender o direito das minorias, não é? Isso deveria ser a missão do parlamentar. E aí, assim, o que é que acontece? É comum que nós, nesse período, recebamos de pessoas conhecidas ou se engajemos e nos mobilizemos para votar num candidato A, numa candidata B, em função da causa que ele defende. É isso que a gente está trazendo aqui. A conversa vamos olhar as chapas, vamos olhar as federações, as coligações. Por exemplo, o PP, Eduardo da Fonte e o filho devem ser eleitos, Clarissa Tércio, Fernando Monteiro, Lula da Fonte, Michele Collins. Aí eu me pergunto, alguém que tenha uma pessoa conhecida do Partido Progressista, e ela pede um voto a você, aí você diz, não, pode ter uma possibilidade de se eleger. Será que consegue disputar com uma chapa, né, que tem tantos nomes fortes e que detém o fundo partidário, né? Você veja, a chapa da União Brasil tem Fernando Filho, o Luciano Bivar, o Mendonça, não é? Como franco favoritos se a coligação não, se o partido individualmente ele não está coligado, atingir 3 vagas, não é? E aí eu queria falar, por último, dessa chapa aqui da Federação Rede PSOL. Diferentemente das outras candidaturas que detêm espaço de propaganda, que tem recursos partidários muito vultosos, né? A Rede Sustentabilidade da Marina Silva, o PSOL, eles não têm tempo no guia eleitoral. Você veja que nem os candidatos e as candidatas falam, apenas aparece o nome e a imagem, né? E uma disputa, uma tentativa de eleger ao menos uma das candidaturas, atingir o coeficiente eleitoral. Então, quando você estiver pensando em votar, também dê uma olhada com carinho nessa chapa da Federação Rede PSOL, o Túlio Gadelha, que teve uma atuação expressiva nesse primeiro mandato dele na Câmara Federal. Nós temos aí 2 ex-deputadas atualmente, né, juntas, codeputadas, né, Carol Bergolino, Robion C, das juntas, que foram eleitas pela Assembleia Legislativa, e agora elas estão formando essa chapa para tentar eleger o máximo de candidaturas do Rede do PSOL, mas é uma chapa sem dinheiro, é uma coligação, é uma federação sem tempo de TV, sem tempo de rádio. Paulo Rubem Santiago, ex-deputado por vários mandatos, né, também faz parte dessa coligação, dessa federação, não é? Então, a dica é essa, né? Já passou 10 minutos essa conversa. Olhe com cuidado. Se você receber um pedido de voto, pesquise qual partido, quem são os candidatos e as candidatas do partido ou coligação, no caso, federação, esse candidato, essa candidata faz parte. Mas ele defende o movimento vegano, ele defende, eu vou dizer assim, a causa palestina. Não interessa, de repente uma pessoa defende a causa palestina e está nessa chapa aqui do União Brasil. Eu sei que lá no Congresso vão votar contra todo o interesse da população.
É isso, a gente tem que pesquisar antes de decidir em quem votar para as candidaturas proporcionais. Valeu?